De volta com o nosso Vida Melhor, extremamente bem acompanhada com o chefe Paolo Spadaro, certo? Exatamente. Que vem de Ancona, na De Itália. Ancona, na Itália. Estava me explicando que é uma cidadezinha que ninguém conhece, pequenininha, que não é famosa como Florença, como Roma, Milão. Mas olha, gente, é lá que tem o tradicional pão de Santo Antônio. E ele trouxe aqui, tudo isso é pão de Santo Antônio? Não, solo esse com a cruz no meio. Só esse aqui é pão de Santo Antônio. Trouxe todos esses aqui para Pão de sêmola, pão integral, pão com cipuno de harina macinada em pedra. E esse é o mesmo pão que a gente come lá na Itália? Exatamente. Onde eu encontro esse pão aqui no Brasil? Tem? Sim, pode. Tem muito panadeiro aqui, brasileiro, que trabalha esse tipo de pão. Com a harina que eu represento. Eu represento uma companhia que vende harina, que produz harina. Harina italiana, farinha. Farinha italiana. Ah, ele representa uma indústria que vende farinha italiana. Exatamente. E aí essa farinha italiana, então, já tem padeiros que fazem o pão com a farinha italiana. Sim, tem muito padeiro aqui no Brasil que trabalha a farinha de nós outros. Deixa eu ver se tem algum contato seu aqui. Tem um aplicativo, Master Biga. O que é esse aplicativo, gente? Master Biga é um aplicativo que você pode descarregar da internet. Sim, você baixa na internet. Totalmente gratuito e te ajuda para fazer uma massa, para fazer pizza, pão, tudo. Então lá tem receitas? Dá receita e tudo. Mas tá tudo em italiano? Italiano, espanhol, inglês, também vai ficar em português. Então pronto, baixa lá, Master Biga. E aí tem também o site que é o lestagione.com.br. Le 5 stagioni. Le 5 stagioni. Le5stagioni.com.br, tá? E tem o Instagram do Paolo Spadaro Sport. Exatamente. Então tá joia. Vamos começar essa receita aqui. A gente vai aprender a fazer esse pão. Ok, a receita é muito simples. Vamos trabalhar uma farinha italiana. É uma farinha que trabalha muito bom com a longa fermentação, para que o pão saia muito ligeiro, não? Tá, para que você possa fazer uma digestão rápida, né? Vamos precisar uma pré-mescla, um pré-fermento, mesclando um pouco de harina com fermento e água. Então, em casa, você vai usar a farinha, o fermento e a água, só. Pode usar a farinha comum? Pode usar a farinha comum. Sim, pode usar a farinha comum. E, neste caso, vai trabalhar tudo junto. Tá. Vai pôr a farinha com fermento, água e sal e mel. Ok. Nesse caso, vamos trabalhar para fazer um pré-fermento. Tá. Que vamos descansar como 15 horas a temperatura ambiente. Só vamos pôr um pouco de farinha. Paulo, qual é a diferença principal da farinha italiana para a farinha brasileira que a gente tem? A diferença é nel trabalho, como se produz. Tá. É diferente o processo de moída. Então, nós trabalhamos diferentes tipologias de trigo separado e depois vamos mesclar a farinha para obter uma mistura perfeita. Entenderam? Então, assim, o processo de moer é diferente, eles preparam diferentes tipos de trigo, né, e moem esses trigos e depois eles fazem a mistura, mas de uma forma muito perfeita, quer dizer, com conhecimento italiano, né? Exatamente. E a do Brasil é um tipo de trigo só aqui no Brasil? Não tem muito tipo de trigo, muito, não. O trigo que tem é um trigo que dá uma farinha um pouco fraca. Então, não pode conseguir longa fermentação. Tá. Esse é o pré-fermento, vamos fazer così. E isso lo vamos deixar a temperatura ambiente para 15 horas. Demora 15 horas. 15 horas a temperatura ambiente. Para começar aí a ação dele, quer dizer, ficar pronto, o pré-fermento para a gente poder fazer o pão. Exatamente. A gente já tem um pronto? Sim, claro. A gente já tem um que ficou 15 horas lá fermentando, que é aquele que está ali? É, colocou. Esse é o pré-fermento, de 15 horas. Era daquele tamanho, cresceu para esse. Exatamente. Tá, 15 horas depois, ó. Agora, daqui, vamos juntar água, sal e mel. Mel para que ele vai deixar um pouco mais de color. Perfeito. Ok? Só vamos pôr um pouco mais de água. Così.
sal. Então, quem está querendo fazer um pão de fermentação natural é exatamente esse o processo. Mas, pelo que eu estou entendendo, para fazer um pão de fermentação natural, só dá para fazer com farinha italiana? Sim, pode fazer com farinha italiana. Mas eu posso fazer um pão de fermentação natural com farinha brasileira? Sim, pero tem que estar cuidado, porque a farinha daqui não é tão forte para... Aonde eu consigo comprar farinha italiana aqui? Oh, aqui temos muito pessoas que vendem, ela pode... Tem algum site? Tem o quê? O Stagione? Website. É isso? Vocês vendem nesse site? Também, que é le5stagione.com.br. Exatamente. Porque a gente precisa um pouco mais de informação, porque todo mundo quer fazer um pão de fermentação natural e aí não consegue, não entende o porquê. Então é a questão da farinha também que conta bastante. Exatamente. Vamos mesclar neste modo e vamos ajudar com um pouco de farinha assim. Tá. Gente, vocês não fazem ideia do cheirinho que tá aqui. Quem gosta de pão deve estar imaginando o que eu tô sentindo, né? Só faltava manteiguinha aqui, viu, Rodrigo? Olha, aí ficava perfeito, né? Já imaginou? Que delícia! Na volta que você vai terminar a massa, la deixa a descansar. Tá, depois de quanto tempo? Depois que vai a fazer como o doble de tamanho. Para dobrar de tamanho. Então você deixa descansar para dobrar de tamanho. Eu preciso cobrir? Preciso botar Sim, claro. Tá, então cobre, deixa descansar. Cobre, senão se seca. Tá, não pode deixar num lugar gelado, num lugar quentinho lá, coloca dentro do seu armário, em algum lugar quietinho lá e deixa dobrar de tamanho. Assim. Ela vai pôr numa... Assim está perfeito. Lo vai cortar com a cruz. Le põe um pouco de farinha assim. Lo corta. Eu posso fazer no forno da minha casa? Sim. Qual é a temperatura que tem que estar esse forno? 220 graus. 220 graus. Põe no máximo, é isso? O máximo, sim, o máximo. Tá, põe no máximo, deixa ficar bem aquecidinho e põe lá pra assar. Exatamente. Qual que é o ponto certinho pra gente falar assim, tá pronto, tá assado? Quando que lo vai a tocar, está... Suona assim a música, que está seco. Ele faz o barulhinho, tá joia então. Nossa, ela trouxe até uma manteiguinha aromatizada, olha lá que beleza. Então é esse pão aqui que é o de Santo Antônio, é esse que eu quero provar. Sim, vamos. Vamos? Então vamos lá. Ô Paulo, você corta um pedacinho para eu provar? Sim. Vamos cortar. Ecco qua. Tem um pouco de azeite de oliva. Lá, não tem azeite. Tem um azeitinho aí? Tem azeitinho aí. Vamos de azeitinho. Porque o pão de Santo Antônio com azeitinho... É com azeitinho, vai ficar mais gostoso. O Lino trouxe um cafezinho. O cafezinho vou tomar já, Lino. Obrigada. Cafezinho quentinho, ó. E já chegou o azeitinho. Maravilha. Bem. Vamos lá. Pão de Santo Antônio com azeite. Chefe Paolo Spadoro. Se você quiser ligar, entrar em contato, 11 2495 2628. Pode provar. Tá bom? Sim. Delícia. Que pão bom. Muito bom. Receita boa essa, hein? Maravilha. Passa a quantidade para vocês, né? Para meio quilo de farinha, 1 xícara de água, 3 gramas de fermento seco, que é a primeira etapa. Depois você vai acrescentar 1/4 de xícara de água, 1 grama de sal, 5 gramas de mel. Só isso. Lembrando do tempo de descanso, do tempo de fermentação. Que pão bom. Obrigado. Grazie. Prego. Que delícia. Prego. Gente, que bom. Delícia. Bom demais. Mi, coloca a receita desse pão depois lá no Insta. Gente, que coisa boa. Vou deixar esse pãozinho aqui. Daqui a pouco eu volto, porque pão é comigo mesmo. É bom pão, né? Vocês gostam?
Quem não gosta de pão, não é não, minha gente? Ó, lembrando que toda essa receita vai pro Instagram, mas eu vou colocar na telinha agora para você acompanhar. Põe aí na tela e quem não anotou, anota. Você vai precisar para a primeira etapa, que é da fermentação, meio quilo de farinha de trigo com uma xícara de água, 3 gramas de fermento seco. Aí você vai deixar descansar por 15 horas, tá? Depois você vai acrescentar 1/4 de xícara de água, sal e mel. Eu acho que é isso, mas eu acho que eu errei. Na verdade, você não vai fazer todo. Você depois vai acrescentar a farinha. Faz um pouquinho menor, espera 15 horas depois que junta a farinha. Aí vai passar para a segunda etapa com os outros ingredientes. Tá? Vai estar tudo explicadinho para você no nosso Instagram, Vida Melhor Oficial. Vou postar no meu também, Cláudia Tenório Oficial. Então você que já me segue, vai encontrar lá. Se não me segue, pode me seguir. A partir de agora, Cláudia Tenório Oficial. Tô esperando você.